Estamos de volta, faltando 6 minutos para 7 da manhã. A gente volta a falar da decisão do TRE que cassou os mandatos do governador do estado, Luiz Fernando Pezão, também do vice Francisco Dornelles, por abuso de poder econômico e político. Vamos direto para Laranjeiras, Raquel Norato. Tem mais informações, Raquel? O governador e o vice têm que deixar o cargo? Como é que funciona? Ainda não, Fachel, eles ainda podem recorrer, viu? E a informação que a gente tem aqui do Palácio Guanabara é que eles vão recorrer dessa decisão ao Tribunal Superior Eleitoral. Eles têm 3 dias para apresentar os recursos assim que a decisão for publicada no Diário Oficial. Aí, se o TSE afirmar a decisão apresentada pelo TRE, aí sim o governador Luiz Fernando Pezão e o vice Francisco Dornelles precisam deixar os cargos e ficam inelegíveis por 8 anos. Os mandados foram cassados ontem pelo TRE porque os desembargadores entenderam que houve abuso de poder político e econômico, já que o governo do estado concedeu benefícios financeiros a empresas em troca de doações para a campanha de 2014. E é claro que isso causou grande repercussão, essa decisão do Tribunal Regional Eleitoral causou grande repercussão na LERJ. O repórter Ari Peixoto estava lá ontem e acompanhou essa decisão acirrada e a gente vai ver agora na reportagem. Depois da sessão de ontem, o Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro divulgou uma nota sobre o julgamento da ação contra o governador do estado, Luiz Fernando Pezão, e o vice Francisco Dornelles. Nela, o Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro informa que cassou, na sessão desta quarta-feira, 8, os mandatos do governador Luiz Fernando de Souza Pezão e do vice-governador Francisco Dornelles por abuso de poder econômico e político, tornando-os inelegíveis por 8 anos. A Corte determinou ainda que sejam realizadas eleições diretas para a escolha dos representantes do Poder Executivo Estadual. A decisão, no entanto, somente produz efeito após o trânsito em julgado, ou seja, quando não cabe mais recurso, de acordo com o artigo 257, parágrafo 2º do Código Eleitoral. Por maioria de votos, segue a nota, o abuso de poder econômico e político ficou configurado, uma vez que o governo do estado do Rio de Janeiro concedeu benefícios financeiros a empresas como contrapartida a posteriores doações para a campanha do então candidato Pezão e de seu vice. Restou comprovado que contratos administrativos milionários foram celebrados em troca de doações de campanha, afirmou um dos integrantes da corte, o desembargador eleitoral Marco Couto, em seu voto. 3 desembargadores votaram pela cassação e 2 contra. Uma desembargadora se declarou impedida de julgar o caso. Em nota, o governador Luiz Fernando Pezão e o vice Francisco Dornelles disseram que vão recorrer ao Tribunal Superior Eleitoral. Eles têm 3 dias para fazer isso depois que a decisão do TRE do Rio for publicada. Enquanto houver recurso, Pezão e Dornelles permanecem no cargo. A decisão do Tribunal Regional Eleitoral foi tomada com base numa representação do PSOL, entregue ao juiz corregedor regional eleitoral do estado em 18 de agosto de 2014, logo no início da campanha eleitoral daquele ano. No documento, o PSOL denunciava a relação ilegítima e ilegal entre o governador candidato, as empresas fornecedoras do governo do estado e os cofres de sua campanha. Segundo o texto, há indícios de que tenha havido benefícios financeiros e negociais condicionados ou atrelados às doações ou prestação de serviços para a campanha do governador candidato. As empresas doadoras para a campanha de Luiz Fernando Pezão teriam sido beneficiadas com perdão de dívida, aditivos e reajustes em contratos com o governo do estado. Em alguns casos, as empresas teriam recebido os benefícios em datas muito próximas às doações para o comitê de campanha do PMDB e de Luiz Fernando Pezão. Quando vocês entraram com a ação, vocês tinham conseguido apurar que havia dinheiro recebido de maneira ilícita, é isso? Na verdade, abuso de poder econômico e prestação de contas incompatível com o que foi utilizado, principalmente através de gráficas que não constam na prestação do PMDB. Então isso caracteriza abuso de poder econômico e a chapa tem que ser cassada, e esse foi o entendimento do TRE. Na Assembleia Legislativa, a notícia repercutiu entre os parlamentares. É mais um enfraquecimento que o governo tem. Agora ele está em cima do fio da navalha. De um lado, a hipótese da cassação pela decisão do TSE e
de outro lado, a hipótese do impeachment por crime de responsabilidade, com a possível rejeição das contas de 2015 e de 2016. É uma decisão que acrescenta elementos para mais instabilidade na conjuntura, já difícil conjuntura política, institucional e econômica do Estado. E pode, inclusive, do meu ponto de vista, afetar o rumo das votações dessa nova edição do pacote aqui na Assembleia. O que a gente precisa é que a população fique atenta, fique alerta, porque esse governo ele não tem mais credibilidade perante a população. Esperamos que seja feita justiça e que nós possamos ter a possibilidade de eleger um novo representante para o Rio de Janeiro. O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Jorge Pisciani, disse esperar que a decisão do TRE não atrapalhe as negociações do governador Luiz Fernando Pezão em Brasília. Evidentemente que é um enfraquecimento político, é mais um ingrediente nessa grave crise que passa o estado do Rio de Janeiro. Eu espero que ele chegue com a visão de que o Supremo vai olhar a gravidade da situação desses atrasos de pagamento aqui no Rio de Janeiro. Nós precisamos pagar o 13º, nós precisamos voltar a pagar o funcionário em dia, nós temos que sair dessa situação. Olha, na prática, como a gente falou, isso ainda não provocou grandes mudanças aqui no Palácio Guanabara, porque o governador Luiz Fernando Pezão e o vice Francisco Dornelles ainda permanecem nos cargos, como a gente já falou também, porque eles podem recorrer e vão recorrer ao Tribunal Superior Eleitoral. Agora, o que a gente percebe é que fica um clima de apreensão aqui. Os seguranças do Palácio Guanabara também estão a postos para possíveis manifestações ao longo do dia de hoje. E claro que toda essa decisão repercutiu na Assembleia Legislativa do Rio, principalmente com relação às questões propostas naquele pacote de medidas do governo do estado. E é para lá que a gente vai para pegar as informações com a Larissa Schmidt. Larissa, os trabalhos já começaram por aí? Bom dia. Oi, bom dia, Raquel. Não, a sessão extraordinária de hoje está marcada para começar às 10 horas da manhã para continuar a apreciação dos vetos do governador pelos deputados estaduais. Ontem, já numa sessão extraordinária, começou às 7 horas da noite, também foram apreciados esses vetos. São 27 no total. E até ontem foram analisados, votados 13. Então ainda faltam 14. É preciso analisar todos esses vetos para que a pauta siga adiante e então comecem discussões mais acaloradas, esperas, por exemplo, sobre o projeto de lei que autoriza a venda da SEDAI. Só depois da apreciação desses vetos é que entra em discussão esse projeto de lei. Isso pode acontecer hoje às 3 horas da tarde, conforme manteve ontem o presidente da Assembleia, Jorge Pisciani, mas se as discussões sobre os vetos avançar, então vai ser adiada a discussão da SEDAI. Amanhã de manhã já tem nova sessão extraordinária marcada, as discussões podem avançar também no final de semana. Quando começar a discussão sobre a SEDAI, também vai ser discutido o piso salarial de diversas categorias aqui no estado. E por falar em salário, ontem o governador Luiz Fernando Pezão se reuniu com a cúpula da segurança pública e informou que vai pagar o salário de janeiro de toda a área de segurança pública, ativos, inativos e pensionistas no dia 14 de fevereiro, que é na terça-feira que vem. E vai pagar já com um reajuste aprovado em 2014. A gente vê agora na tela esses reajustes aí de quantos são. Policiais civis, pouco mais de 10%, delegados, pouco mais de 3%, policiais militares e bombeiros, 7,5% e agentes da SEAP, 3,2%. Fachel. Pois é, Larissa, o governador está aí com esse pepino na mão, né? Tá todo esse problema aí para aprovar e ainda mais essa questão da cassação do Tribunal Regional Eleitoral. Obrigado, Larissa.